Quarto de Despejo, Carolina de Jesus. Quarto de Despejo foi um grande fenômeno editorial do século XX e Carolina de Jesus é um dos grandes expoentes na literatura brasileira do século XX. Ela destoa do cânone tradicional brasileiro literário, que tradicionalmente é masculino e branco, enquanto Carolina é mulher e negra. Ele é exatamente o oposto dessa lógica canônica. Carolina nasceu em 1914, morreu em 77. Ela se tornou famosa por conta desse livro sobre o qual a gente vai conversar hoje, que é o Quarto de Despejo. Foi publicado em 1960. Passou uma parte da vida dela na favela do Canindé. E o dado mais curioso em relação, sobre a vida dela é pensar que ela teve estudou apenas até o segundo ano. Então a gente está falando de uma escritora, de alguém que se firma como escritora, tendo tão pouca escolaridade. Então, no texto dela, a gente vai ter as marcas dessa baixa escolarização, em contraponto com um estilo, uma força de escrita, um preciosismo na seleção vocabular, na seleção das metáforas, que é bastante caro, é bastante rico e que vai se contrapor especificamente a esse nível de escolaridade. É interessante notar nessa rotina da Carolina de Jesus o seguinte: ela era catadora de papel, passou boa parte da vida catando lixo, e parte do papel que ela catava, ela guardava, a maior parte ela vendia, um pouco disso ela guardava, na intenção de escrever mais um pouco. E ela relata no diário, que forma o Quarto de Despejo, essa rotina de escrever todos os dias, né? Como parte da rotina dela, tá lá, sentei e escrevi, deitei e escrevi. Ela tem uma produção literária composta por 8 obras, 4 foram publicadas ainda em vida. Quarto de Despejo, que é a primeira, Casa de Alvenaria, que ela lança logo depois de ganhar dinheiro por conta do primeiro livro. Ela se muda para uma casa fora da favela e escreve publica o segundo livro, que é Casa de Alvenaria, o Pedaços da Fome, de 63, e o Provérbios, que também é de 63, esses lançados em vida. Os outros 4, que são Diário de Bitita, O Meu Estranho Diário, que é esse daqui, a Antologia Pessoal e o Onde Está de Felicidade, são obras póstumas publicadas depois da morte dela. Como eu falei no início, Carolina de Jesus é um grande fenômeno editorial. Na noite de autógrafos, ela vendeu 600 exemplares do livro Quarto de Despejo. A tiragem inicial foi de 10 mil exemplares, se esgotou na primeira semana de vendas. O livro foi traduzido para 14 línguas diferentes, ele foi vendido para 20 países diferentes. E isso chama muito a atenção, né? É bem interessante a gente pensar no o que faz essa obra vender tanto, ser tão interessante, haver tanto interesse nessa obra. E é interessante também a gente pensar no porquê trazer Carolina de Jesus hoje, né? Um dos dados é um dado factual, né? Que é a inserção do livro Quarto de Despejo como leitura obrigatória da Unicamp no vestibular de 2019. Não só a Unicamp, mas também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, também inseriu para o vestibular de 2019 Carolina de Jesus como leitura obrigatória. E assim, ao lado disso, né, há o contraponto, né? Enquanto o espaço da universidade é esse espaço que está elegendo Carolina de Jesus como uma leitura que precisa ser obrigatória para os estudantes de ensino médio, que querem acessar essas instituições de ensino, a gente vai ter imbróglios curiosos, né? Em 2017, essa notícia é de 20 de abril de 2017, da revista Fórum, a gente tem um imbróglio criado aí por um professor que vai dizer que Carolina de Jesus não faz literatura, o texto dela, na verdade, são relatos, né? Vai diminuir a escrita dela, simplificando, tirando o caráter literário do texto que ela escreve. E isso gera também uma quantidade de respostas bastante interessante também.
Pensando nesse imbróglio, nesse conflito constante entre ser uma escritora periférica, será que esse texto é um relato? Será que esse texto é literatura? Eu acho interessante a gente pensar o porquê ler e estudar Carolina. Por que será, por exemplo, que a Unicamp e a URGS colocam Carolina de Jesus como uma das leituras obrigatórias? Uma primeira questão que a gente precisa pensar é olhar de onde ela fala, né? Pensar esse lugar de fala e de onde fala. E aí eu acho interessante a gente começar com Foucault na ordem do discurso, em que ele diz: suponho que, em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório e esquivar sua pesada e temível materialidade. O que isso significa? Primeira coisa para a gente pensar é que discurso é poder, né? Algumas pessoas vão ter esse poder de dizer, ou melhor, o direito de dizer e ser ouvido. São os discursos de autoridade, os discursos, de fato, esses discursos de poder. E onde é que eles estão? Por exemplo, a gente tem na escola uma versão oficial da narrativa histórica. A gente tem, quando a gente quer validar um argumento, a gente diz, fulano de tal falou. E aí é disso que Michel Foucault está falando aqui. Existem pessoas que têm esse poder, esse lugar de discurso. E essa figura, essa pessoa, definitivamente não é Carolina de Jesus, que é uma mulher preta, pobre e favelada. Ela está à margem dessa produção de discurso a priori. Então, em primeiro lugar, pensar a escrita da Carolina de Jesus é olhar esse texto que é marginal. Esse texto que está à margem da sociedade, que está fora da versão oficial e que vai apresentar para nós leitores uma perspectiva diferente. Confirmando essa ideia de que a Carolina de Jesus não é definitivamente essa pessoa que pode falar, que tem o direito de falar, a Spivak, autora do livro Pode o Subalterno Falar, vai dizer o seguinte: se no contexto da produção colonial o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade. Se você é pobre, negra e mulher, está envolvida de três maneiras. Então a gente observa aqui que, dentro dessa lógica social, a Carolina de Jesus é o retrato dessa subalternidade. E dessa subalternidade que não se basta sendo um único aspecto subalterno. Ela é subalterna em três aspectos, de três maneiras. Ela é pobre, ela é negra e ela é mulher. Então, esse lugar de marginalidade dela é triplamente qualificado. Está em três níveis. Agora, se por um lado ela é essa figura que é marginalizada socialmente, ela também é uma pessoa marginalizada dentro do seu próprio espaço de vida, né? Carolina é essa figura que não só vive aquele espaço, mas ela também observa e registra. A gente pode observar como é que ela descreve esse espaço. E aí, essa forma como ela descreve esse espaço é que será a diferença entre ser um relato e ser literatura. Então a gente observa nesses dois trechos aqui da obra da Quarto de Despejo. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Então a gente olha nesse trecho, nesse primeiro trecho que a gente destaca aqui do próprio texto da Carolina, talvez chame a atenção para alguns de cara o erro, né? O veludo com I, o cetim com S. Agora, também chama a atenção a observação de que ela se classifica como alguém que é um objeto fora de uso. O espaço em que ela ocupa é o espaço digno de estar num quarto de despejo. Essa classificação dos espaços como sendo o espaço de uma casa, sendo a sala de jantar, o jardim, o quintal onde jogam os lixos, essa hierarquização. A gente tem aqui uma tensão que às vezes vai atrair o olhar de algumas pessoas simplesmente
para o erro, ao lado de uma descrição, de uma figuração, de uma ficcionalização dotada de uma riqueza extremamente grande de literariedade, uma riqueza de elementos multissignificativos, de elementos que vão além simplesmente do dizer. Para ela não basta dizer, é necessário dizer isso daqui, criando uma imagem que o leitor perceba essa hierarquização e que perceba que essas pessoas que estão no espaço da favela não são pessoas, são objetos fora de uso. E aqui é o trato como ela percebe que as pessoas que estão na favela recebem. Esse trato que tira o caráter humano das pessoas e coloca essas pessoas como se fossem objetos. Bom, e aí entra uma questão. O que chama? Por quê? Né? Nessa lógica de quem tem direito à fala, quem não tem direito à fala, a quem é que se dá o direito à fala? Né? Tanto a Spivak quanto Foucault vão apontar alguns caminhos. Né? A Spivak vai dizer: o ponto é como impedir que o sujeito etnocêntrico estabeleça a si mesmo ao definir seletivamente um outro. E aqui é interessante a gente pensar essa ideia, em primeiro lugar, quem é o sujeito e quem é o outro. O sujeito é sempre quem fala. O sujeito etnocêntrico é aquele que vê a sua cultura como central. E aí, no texto da Spivak, o sujeito etnocêntrico vai ser especificamente esse que tem os pés na Europa, tem os pés no norte, no hemisfério norte. Consequentemente, o outro é o sul, é o colonizado, é o subalterno, é o que ela vai chamar também de subalterno. Então, o que a gente tem no texto da Carolina que vai fazer uma relação direta aqui com a Spivak? A Carolina, como sendo parte desse universo que é outro em relação a quem tem o domínio do discurso, ela não vai reproduzir simplesmente o discurso do sujeito etnocêntrico, que olha para a favela com uma repulsa. Ela é o olhar de dentro. Michel Foucault, por sua vez, ele vai fazer uma outra colocação nessa lógica do quem tem direito à fala. Ele diz o seguinte: ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências, ou se não for de início qualificado para fazê-lo. E aqui eu acho interessante a gente pensar no como é que a Carolina de Jesus vem à luz, né? Pensar como é que uma mulher que escrevia em papéis que ela encontrava no lixo conseguiu publicar esse livro. Adaúlio Dantas era um jornalista que estava na favela do Canindé, que é onde Carolina de Jesus morava, para fazer uma pesquisa sobre aquele espaço. E aí ele ouve uma mulher gritando: eu vou colocar todos vocês no meu livro. E aí foi conversar com ela. E nessa conversa ele descobriu os cadernos de Carolina e entendeu que o olhar que ele teria sobre o espaço da favela era o espaço de fora. Era o espaço desse sujeito etnocêntrico, que ia olhar seletivamente o outro. E que a Carolina era essa figura que, com o seu olhar de dentro, poderia traduzir esse espaço da favela, esse outro, sem tanto desse peso que o sujeito etnocêntrico carrega quando observa um outro. Agora a gente passa a observar um pouco de como é que é essa escrita do texto Quarto de Despejo. Primeira coisa é essa sensação, essa tensão entre o olhar de dentro e o olhar de fora. Sim, Carolina de Jesus é uma pessoa que olha de dentro porque ela está dentro da favela. Agora, em certo grau, ela também olha de fora. Em certo grau, ela também é essa que observa e registra. É essa que que tenta não estar igual aos outros. Então, a gente tem aqui um relato de 3 dias em que ela vai falar a mesma... vai tomar esse lugar de quem não está no mesmo espaço. Dia 11 de junho. O que eu não gosto e tenho pavor é de ir buscar água. Quando as mulheres aglomeram na torneira, enquanto esperam a sua vez para encher a lata, vai falando de tudo e de todos. O buscar água é uma das coisas que ela mais relata ao lado de estou com fome ou algo ligado à fome, ou ao não conseguir
trabalhar ou levantar por causa da fome, ou estar com mal-estar. Né? São as 3 coisas que ela mais repete. Que buscou água, que está com fome e que está se sentindo mal. E aqui nesse momento em que ela vai falar um pouco dessa coisa que ela tem que fazer todo dia, que é buscar água, ela registra que ela tem pavor de buscar água. Justamente por conta dessa aglomeração de estar ao lado daqueles que são seus pares, que são seus vizinhos, que estão junto com ela. No dia 12 de junho ela diz: deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo de cor de ouro, que reluz do sol, que as janelas são de prata e as luzes brilhantes. É preciso criar esse ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Então, por meio das letras, por meio da escrita, ela cria esse universo que destoa dessa rotina de levantar todos os dias para buscar água, de todo dia sentir fome, para estar num espaço que é um espaço que só é possível pela literatura, pelo imaginário. E no dia 10 de junho, percebo que todas essas pessoas que residem na favela não apreciam o lugar. Esse trecho aqui é muito interessante. Em muitos momentos da obra, dá a impressão de que ela está falando o óbvio, ou então que ela está sendo extremamente irônica, que é a nossa opção interpretativa, né? Como é que é possível alguém imaginar que é agradável morar num lugar em que você precisa buscar água todos os dias, em que você salta o esgoto, né? Então, quando ela coloca que percebo que todas as pessoas que residem na favela não apreciam o lugar, a gente tem esse dado irônico, esse dado literário, esse olhar refinado que vai fazer piada, vai fazer troça, né? Porque afinal de contas, como é que, sei lá, os governantes pensam que alguém acha agradável morar nesse espaço, que é um espaço de exceção, de ausências, de faltas, de miséria, né? E a gente repara em todo esse texto como é que a poesia está presente nessa rotina, como é que ela refina, de fato, essa linguagem para falar da rotina. E aí vale a pena a gente olhar um pouco disso, essa poeticidade. A professora Luciana Paiva Coronel falou um pouco sobre isso, né, num artigo específico sobre a obra Quarto de Despejo. Ela relata o seguinte: os diários de Carolina Maria de Jesus, publicados no início dos anos 1960, sob o título Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, revelam o talento da autora na reconstrução textual da rotina de privações sofridas na favela do Canindé, em São Paulo, entre as quais se encontra com frequência a experiência da fome. E aí, pensando a lógica do relato, pensando a lógica do dizer desse espaço, do dizer do dia a dia, a gente pode comparar essa recriação, essa reconstrução, como a professora Luciana escreve aqui, essa reconstrução textual, comparando, por exemplo, com uma matéria jornalística. Se a gente pegasse o Adálio Dantas, que pensou em fazer uma reportagem, uma matéria sobre a favela do Canindé, e contrapusesse o texto que ele talvez escrevesse, que talvez nunca tenha escrito, com o texto da Carolina, a gente vai ter aqui, no texto da Carolina, esse exercício da reconstrução, que ultrapassa simplesmente o relato, que ultrapassa esse dizer a frequência da experiência da fome. Não é apenas um dizer a experiência, não é apenas uma reportagem sobre o fato, mas colocar isso na primeira pessoa. E da forma como ela faz, reconstruindo textualmente o dado do real, é que faz desse texto um texto literário e forte e impactante, como ele de fato é. Então a gente observa aqui como é que ela faz isso, principalmente no assunto que é o mais recorrente, que é a fome, né? Como eu falei, fome, o buscar a água e o se sentir mal. 27 de maio de 1958. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? A gente repara que a gente pode destacar várias coisas, mas vamos pensar nessa oposição boca amarga, amarguras da vida, né? Ela parte de um mesmo radical,
esse radical amarga, para desdobrar esse radical em amarga, amargura, o substantivo e o adjetivo, em que numa das construções, amarga vai estar aqui como adjetivando a boca, e a outra, essas amarguras que transcendem o amargo da boca e ultrapassam para chegar à vida, são espelho, reflexo e consequência do outro. A vida é amarga, a vida apresenta amarguras e uma delas é a boca amarga, né? Não bastam as amarguras da vida, as dores que ela já tem, mas essas amarguras da vida também se expandem até a boca amarga. Então a gente tem aqui uma colocação, uma forma de espelhamento em que a boca amarga gera as amarguras da vida. As amarguras da vida são são compostas também pela boca amarga, como se esses elementos estivessem imbricados de alguma forma. Um outro dado é pensar um pouco em como é que ela relata essa rotina, né? Essa lógica, essa vida rotineira aqui da Carolina. Então, a gente tem aqui uma sequência, eu destaquei dias diferentes, em que aparecem as coisas que ela faz sempre. 30 de junho, fiz café e fui buscar água. 4 de junho, ensaboei as roupas, depois fui acabar de lavar na lagoa. 6 de julho, fui catar lenha. Parece que vim ao mundo predestinada a catar, só não cato a felicidade. 8 de julho, eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também estava catando papel. 16 de julho, passei no frigorífico. Havia muitas linguiças no lixo. Separei as que não estava estragada. Não posso comprar. E tenho um apetite de leão. Então, recolho ao lixo. A gente observa com isso daqui que se estabelece uma rotina, um ciclo que nunca acaba. Acordar e buscar água, sair e catar papel, ouvir os filhos pedirem algo, tentar se alimentar e alimentar os filhos, escrever, dormir para acordar e buscar água. Né? O tempo todo a gente tem esse ciclo. Tanto que o último relato dela no livro é um final do ano, né? É do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Ela começa o 31 de dezembro dizendo que levantou às 3h30, foi carregar água. Ela fala desse fim de ano, que é dia de ano, e deseja que o ano de 1959 não volte nunca mais. E aí a frase que termina o livro e que começa o dia 1º de janeiro acordei 5 da manhã e fui carregar água. Ou seja, essa rotina é uma rotina que vai perpassar. E esse final, que aponta para a continuidade da rotina, acordar às 5 da manhã e carregar água, aponta também para esse ciclo sem fim. Essa miséria que se retroalimenta e que faz com que a Carolina permaneça no estado em que está. E que pessoas que ao lado dela continuem fazendo o tempo todo a mesma coisa. Agora, apesar dessa rotina dura, como eu já falei, eu acho extremamente importante ressaltar e continuar ressaltando, é pensar como é que essa dureza da vida ganha formas poéticas. Né? A gente tem aqui no dia 22 de maio, os meninos comem muito pão, eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Ó São Paulo, rainha que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro, que são os arranha-céus, que veste veludo e seda e calça meias de algodão, que é a favela. A gente tem aqui, de novo, um recurso que já foi usado, que é essa repetição vocabular. Esse duro, que começa no pão duro e que vai se estender em termos de significado. Né? O pão duro que tem a ver com a dureza da matéria e que vai virar a dureza da vida, que não é a dureza da matéria, mas é uma dureza da rudeza, da dificuldade, dos enfrentamentos e das barreiras que vivem os favelados. Né? E de novo, como ela fez, e eu mostrei alguns slides atrás,
São Paulo é sempre essa figura rica e que ela vai sempre representar a favela como esse lado pobre, nesse caso aqui, as meias de algodão, que vão ser o contraponto ao vestido de veludo e seda usado pela rainha, que é São Paulo. Bom, além das críticas sociais, além da rotina, um grande ponto da obra da Carolina de Jesus é sempre pensar as críticas sociais. A Carolina tem todo momento em que ela reclama de alguma coisa, ela também vai colocar uma crítica, uma denúncia, um acontecimento aí que é de responsabilidade humana, que é de responsabilidade governamental. Então, a gente pode ver, por exemplo, no dia 19 de julho, essa denúncia que vai marcar a própria escrita do livro. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo o que aqui se passa e tudo o que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês, com essas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. Então ela relata acerca da favela esse espaço limítrofe que vai fazer com que pessoas se tornem objetos de despejo, como está lá naquela definição do próprio título do livro, do quarto despejo do espaço da favela. Ela vai relatar em muitos momentos essa situação de desumanização, né? A gente vai ter denúncias de mulheres que são agredidas, de mulheres que por conta da agressão saem nuas nas ruas e a infância das crianças que estão em volta são agredidas por conta de mulheres que estão de peitos de fora no meio da rua. A desumanização por conta da fome, a desumanização por ter que comer do lixo, a desumanização na forma como lidar com essa comida estragada, né? Então todos esses eventos, todas essas cenas desagradáveis são esses elementos que compõem a narrativa, a coletânea levantada aqui pela Carolina de Jesus. Um dos pontos que eu acho assim mais emblemáticos da obra é o momento em que ela se debruça sobre a questão da escravidão. Né? No dia 13 de maio, esse daqui é um relato, se eu não me engano, do ano de 1955, né? Se eu não estou enganada. Ela diz o seguinte: hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos, e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Errei o ano, né? 1958, estava embaixo, coisa de Érica. Reparem como é que ela vai associar a escravatura à fome, né? Em certo grau, ela vai juntar aí a origem do problema, né? E o resultado. A origem, que é o processo escravocrata, e o resultado, que é a quantidade de pessoas com fome. Mesmo que ela não explicite de forma tão intensa e militante como outros textos de outros autores vão fazer, ela aqui vai apoiar essa necessidade de que haja uma atitude realizada pelos brancos para que os pretos, esses que foram abolidos, né, consigam ser felizes. É como se fosse a necessidade de uma atitude, já que a atitude inicial dos brancos, e aí a gente pensa aí em sistema colonial, em sistema de tráfico negreiro, foi o de tráfico, de fato, de pessoas, de tráfico transatlântico de pessoas para o trabalho escravo, né? E como consequência, a gente tem a fome, que é a escravatura de hoje, que é a consequência desse processo escravocrata. E nessa lógica, o tempo todo, de mostrar
Como é que esse sujeito da favela, ela mesma e outras pessoas que estão ao lado, são o tempo todo desumanizados pela fome, desumanizados pela falta de saneamento básico, desumanizados pelo espaço em que ocupam, pela forma como os governos movem essas pessoas. A gente tem aqui um outro dado, que é como é que a maldade humana também colabora para que essas pessoas sejam desumanizadas. Dia 29 de dezembro. Quando eu ia na rua Pedro Vicente, o guarda do depósito chamou-me e disse-me para eu ir buscar uns sacos de papel que estavam perto do rio. Agradeci e fui ver os sacos. Eram sacos de arroz, que estavam nos armazéns e apodreceram. Mandaram jogar fora. Fiquei horrorizada, vendo o arroz podre. Contemplei as traças que circulavam. As baratas e os ratos que corriam de um lado para outro. Pensei, por que é que o homem branco é tão perverso assim? Ele tem dinheiro, compra e põe nos armazéns. Fica brincando com o povo igual gato com rato. Então a gente tem aqui esse dado, que é um dado meio que de maldade, né? Como é que é para buscar uns sacos de papel que estavam perto do rio, e esses sacos eram sacos de comida, e quem é mandado para buscar esses sacos que tem comida é uma mulher que está com fome. E que tem 3 filhos que ela também precisa alimentar e que também estão com fome, né? E que mora num espaço em que seus vizinhos também estão com fome. Então a gente tem esse dado aqui de maldade humana que, de novo, no mesmo processo, vai igualar as pessoas que moram na favela a ratos. Porque até os ratos e as baratas e as traças se alimentam desse arroz. Ela não se alimenta. Mais um dado sobre a fome, mais um dos relatos da fome, e que chega a um estado de limite, né, da humanidade, daquilo que a gente entende como humano, está nesse relato aqui de 16 de agosto. Um operário perguntou-me: é verdade que você come o que encontra no lixo? O custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada. Temos que imitar os animais. Novamente, a gente tem essa relação de igualdade do ser humano com algo que não é humano, que aqui é o animal, e esses animais são esses que catam o lixo para comer. É interessante também pensar nessa resposta. Essa pergunta poderia ter sido respondida com um sim ou com um não. E a Carolina vai criar uma forma de responder isso daqui. O custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada, né? Essa resposta, que é muito mais elaborada do que um sim e que um não, é a resposta que ela coloca para esse operário. Além da fome, um dos culpados, uma das figuras que é culpada e com quem ela vai dialogar em certo grau no texto, são sempre os políticos. E aí no dia 10 de maio, ela vai fazer uma das reclamações dela, né? Um dos anseios dela, que diz o seguinte: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. E aí esse dado é interessante porque se a fome aproxima as pessoas dos animais, essa consciência da fome que vai fazer o sujeito perceber que este outro que tem fome precisa não passar fome para ser humanizado, né? Então a gente percebe nessa frase, nessas frases, são 3, que são simples, como é que essa fome que é professora ajuda nesse processo de pensar o próximo, que é o processo de pensar o outro como igual, né? Pensar o outro como humano. Além de escolher um governante por meio da fome, ela também vai culpar os governantes pela fome. No dia 16 de maio, a gente tem esse relato aqui. Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer, porque o pão era pouco. Será que só eu que levo esta vida? O que posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão? Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos.
A gente tem aqui um dado interessante, que é como é que ela volta isso para os governantes. E a gente pode associar isso daqui ao começo do livro, por exemplo, que vai falar da remoção, né? Do tirar as pessoas de um lugar e ser jogadas no outro, que é esse trato que ela vai dizer que os políticos têm com essas pessoas que são faveladas, que vai reverberar de novo, mais uma vez, com esse processo de desumanização do ser humano. Né? Que o tempo todo, ela por meio do discurso também humaniza, né? Colocando esses anseios, essas preocupações em pauta, colocando essas preocupações no texto, tornando isso livro. E, vale dizer, um livro que que esgotou em uma semana. 10 mil exemplares que esgotaram em uma semana, um livro que foi vendido em 20 países. Né? Então não é uma voz, não é uma grita que ficou isolada num diário que ficou perdido lá num quarto qualquer da favela, mas é uma grita que percorreu espaços. Então, para resumir, fazer uma síntese para fechar essa conversa sobre a Carolina de Jesus, é extremamente importante a gente perceber que o texto da Carolina permanece atual, porque os problemas que ela apresenta, eles permanecem no Brasil de hoje. A escrita da Carolina é extremamente rica e poética, revela um refinamento na seleção vocabulária e nas escolhas de figuras de linguagem, principalmente as metáforas e as ironias que ela vai apresentar ao longo do texto. A leitura da obra da Carolina de Jesus não é exclusivamente um ato literário, mas, claro, é também um ato político, na medida que ela é uma escritora marginal em diversos sentidos. A gente está lendo aqui não uma pessoa que olha de fora da favela, mas alguém que está de dentro da favela. Não tem como não ler esse texto e olhar aquela mulher fazendo pouca comida e não pensar em você mesmo, né? Nos momentos em que a gente reclama daquilo que tem. É um texto que é extremamente emotivo, emocional, é político, muito para além do literário. Eu acho que é um texto que colabora com a nossa formação enquanto ser humano. E a escritora realiza uma discussão social bastante crítica e atual. Diversos problemas apontados por ela permanecem até hoje na sociedade brasileira. Né? A gente vai olhar para a favela através do texto dela e olhar aqui, quase 60 anos depois, a gente tem problemas semelhantes, não só na favela, mas em todos os espaços da sociedade brasileira.